Om Guru Pesa Guru Pe Siddhi Hum. Om Guru Pesa Guru Pema 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 Siddhi Hum. Eu amo mantras, não sei viver sem mantras. Boa noite a todos. E como eu prometi mais cedo, eu vou apresentar hoje a minha mandala que eu fiz essa semana. Na verdade, eu fiquei a semana inteira me dedicando às minhas reflexões e a minha mandala. Bom, tá me ouvindo aí? Se tiver a cena, por favor, porque eu nem consegui entrar pelo computador de novo. Eu não sei porquê, acho que são as configurações, não estou acostumada ainda com isso, né? Então tive que entrar aqui pelo celular mesmo. Então, gente, conforme eu falei sobre a regeneração do eu, que na verdade isso é um processo, né, contínuo. Isso não termina. Quem está dentro da espiritualidade, isso não acaba. Isso é contínuo, né? E dentro desse processo de despertar, existe vários outros processos. Deixa eu baixar aqui. Existem vários outros processos dentro desse despertar. Que à medida que você vai acessando outras camadas de consciência, você vai mudando aquilo que a tua centelha te intui para você mudar. Para quê? Por que você tem que mudar? Você tem que mudar para você se purificar e atingir a iluminação. Foi isso que Jesus Cristo fez, foi isso que Buda fez, Madre Teresa de Calcutá e vários outros seres. Se você quer seguir a espiritualidade, o caminho da luz, você tem que mudar muita coisa, né? Porque conforme eu falei naquele vídeo anterior que está no Facebook, que as coisas, elas não são coisas enormes. As pessoas pensam que pelo fato da Terra, do planeta Terra estar ascendendo, que vai acontecer catástrofe, isso, aquilo, nada disso. Pode acontecer lá fora, não aqui dentro. Então você não tem que se contaminar com o que você está ouvindo. Por isso que eu deixei de ver jornais, programas sensacionalistas, né? Deixei de ver tudo isso, inclusive a minha mãe, bem antes da minha mãe morrer, a minha sábia mãezinha já estava fazendo isso, né? Ela já não assistia desde a pandemia. Quando a gente percebeu, eu, minhas irmãs, minha mãe, foi a minha família, a gente se uniu e a gente viu que, apesar de que tem pessoas da minha família que assistem. Minha tia, por exemplo, assiste numa boa. Eu não assisto. Por quê? Porque eu não quero contaminar o meu cérebro. Porque isso é para quê? Isso é para te dar medo, para você ter medo. Você tendo medo, o que vai acontecer com você? Você vai ficar aniquilado, triste, deprimido. Muita gente está com depressão, sabe? Muita gente está com síndrome do pânico. Por quê? Por causa disso. Principalmente os mais idosos, né? Apesar de que isso é muito relativo, né?
Como eu falei, eu trabalho com Uber e ouço muita coisa no Uber. Muitos relatos de mulheres, inclusive as mulheres que trabalham na área de saúde, aqui em Piabetá, coordenadoras de PSFs que falam, enfermeiras técnicas, né? Que falam que atualmente quem está morrendo mais são os mais novos. Por quê? Porque eles não têm estrutura, equilíbrio emocional, aí entram várias coisas, sabedoria, entendeu? Você se cuidar, você não tem que se cuidar, não é só do seu corpo, se cuidar da tua casa, as energias que entram na tua casa, né? Eu sou uma pessoa muito ritualística. Fui criada na igreja católica, não sou mais católica, mas tem certas coisas que eu acredito, né? Por exemplo, a minha Bíblia. Essa aqui é a minha Bíblia. Eu leio a Bíblia. E tem coisas que me despertou há muitos anos atrás para eu mudar a minha vida. Foi exatamente esse trecho da Bíblia que tá quem é católico, evangélico, né? E todas as pessoas que queiram. Mateus 7, versículo 7. Não, minto. Mateus 7, versículo 7. Pedis e vos dará. Buscais e achareis. Bateis e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Esse é o do 7 ao 8. O que significa isso para mim dentro da minha parte holística? Buscais e achareis é buscar o teu Deus interior. Deus ele não está fora, ele está dentro. Ele está dentro. Assim, nós somos parte. Dentro de nós existe a centelha divina. Nós somos parte do todo, do universo. Dentro de nós mora uma centelha. E essa centelha, ela atua no nosso coração e na nossa mente subconsciente, que é a mente divina, a mente de Deus. Isso através da física quântica, né? Da metafísica. Fala sobre o poder, né? Na psicologia, na psicanálise, é o poder do subconsciente. O subconsciente é onde você está livre do ego. Você tem que acessar, aprender a acessar isso. Tem diversas formas de você acessar. Como que você pode acessar? Como que eu consegui acessar isso? Através de meditação. Eu faço meditação há anos. Todos os dias eu faço meditação. Entendeu? Você acalma a tua mente, ouve essa voz interior, essa voz que está te guiando, que é a voz de Deus. Então, Deus sabe de todas as nossas necessidades. Mas se você quer algum objetivo na tua vida, por isso que a física quântica e a lei da atração fala, você tem que unir o que você quer, o que você está pensando, com a intenção, o desejo do teu coração. Eles têm que estar conectados. De que forma? De que forma que você já conseguiu aquilo. Fé é isso. Você já conseguiu aquilo que você quer. E aí, a partir do momento que você descobre esse mecanismo de integração entre o teu coração, aquilo que você quer, com visualizar o que você quer, você cocria o que você quer. Então, para isso,
Você não pode ficar assistindo absurdos na internet, sensacionalismo, botando medo na tua cabeça. Você não tem direito a nada. E ainda por cima botaram na nossa mente que o rico não entra no reino de Deus. Não tem nada a ver com isso, gente. Só porque a pessoa tem condições materiais, ela não tem direito a Deus. Isso foi tudo invenção do homem, da religião. Não é Deus. Deus, ele é amor. E você não sabe o que aquela pessoa passou para conseguir o que ela conseguiu. Todo mundo tem uma história, uma estrada que percorreu, né? Então a gente não pode julgar uma pessoa, o coração da pessoa, ninguém pode. Só Deus. Deus, ele sabe de tudo. A gente pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Por isso que tudo está vindo à tona nessa questão do despertar. O que é o despertar? O despertar, minha gente, tem gente aí ganhando milhões de dinheiro em cima disso. Por isso que eu resolvi falar. Eu resolvi falar por isso. Porque se a gente tem algum conhecimento e se você trabalha em prol da luz, do amor e da paz, né? Quais são os 4 pilares da luz crística? Jesus Cristo, ele veio ensinar para a humanidade o que é amor, não é isso? E muita gente ainda não aprendeu. E quais são os 4 pilares da consciência crística? Eu chamo de consciência crística. Por que eu chamo de consciência crística? Porque eu já li muitos livros sobre transfiguração do ser. Inclusive, Leonardo Boff, que é teólogo, fala sobre isso no livro dele e de Jean-Yves Leloup, que é um esotérico, que é o terapeuta do deserto. E tem uma passagem que ele fala sobre o que São Francisco de Assis fazia, né? Todos esses santos, todos os seres iluminados, eles passaram por situações difíceis, mas eles transcenderam isso, né? Eles transcenderam através da expansão dele, da consciência. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, ou menos grau, um grau mais baixo, né? Porque eles são seres iluminados, mas pode. De que forma? Você mudando o teu olhar. Porque quando você estuda, o professor no colégio, ele não te fala o beabá do que você tem que fazer. Ele manda você ler livros. Ele manda você ler livros. A expansão da consciência é de cada um, né? Cada um tem um grau de evolução da espiritualidade, é olhar para dentro de si mesmo, seguir os pilares da consciência crística, que é perdão, compaixão. Perdão, compaixão. É você se perdoar. Você se perdoar, você perdoar o outro, que muitas vezes a gente faz as coisas e talvez envolvido pelo ego e pelas emoções, a gente se perde, né? Mas na verdade eu não acho que é uma perdição. Eu acho que são experiências. E as experiências são para ser vividas, né? Se você sentir no teu coração que aquilo não te fez bem, se afasta. Assim são as pessoas que elas entram e saem da nossa vida. Principalmente agora. Muita gente vai se afastar. Quem não tiver no mesmo patamar que você vai se afastar. Isso faz parte do teu processo evolutivo. Então, existem alguns pilares que a pessoa tem que seguir. Esse foi um despertar. Pedis e recebereis.
batas e a porta abrir-se-á. Essa porta é a porta da consciência. Existem várias consciências e cada um tem que acessar essa consciência através de quê? Dos ensinamentos, através dos seus estudos. Você tem que estudar. O ser humano, ele tem que estudar. Você tem que procurar informação. Não é acreditar no que o outro fala. Se aquilo ressoou para você, você pega. Se não ressoou, você se afasta. Você não precisa ouvir nem ver, né? Mas tem que procurar informação, estudar. E a questão do outro despertar aqui da Bíblia, para mim teve vários, né? Várias coisas. Mas como que eu me fortaleço? Armadura do cristão. Efésios 6. É uma passagem que eu leio sempre, fora os Salmos de Davi. E quem lê a Bíblia sabe o que significa os Salmos de Davi. Finalmente, irmãos, Efésios 6:10. Na minha Bíblia é 6:10 até o 20. Finalmente, irmãos, fortalecidos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Pensamentos, energia, vibrações, até nas redes sociais. Você posta um negócio na rede social, se você não tiver estado de oração, você está perdido, porque ó, a energia, tudo é energia. Pensamento é energia. A magia está na mente. A magia não está em outro lugar, ela está na mente e no teu coração, na intenção daquilo que você quer fazer para o outro. Então você tem que se revestir. Você tem que se revestir. E como é que você faz isso? Orando. Estado de oração. Cada um faz aquilo que achar melhor, né? Mas eu faço estado de oração. Outra. Sou filha. Esse véu está representando aqui a minha ancestralidade, a minha avó. Entendeu? As pessoas não querem respeitar a ancestralidade na nossa linhagem familiar. Quem vem antes da gente traz todo um poder, todo um histórico daquela energia que você faz parte. Você nasceu daquele seio familiar. Então você tem que estar em comunicação com ele através da Mãe Natureza. Eu me conecto com os meus ancestrais através da Mãe Natureza, através de orações. Eu sou filha e neta de rezadeiras. Minha mãe criou a gente numa comunidade em Parada de Lucas. Minha mãe orava com água. Ó, olha aqui que tá aqui na minha copo com água e arruda. Era assim que minha mãe orava na gente. E lógico, ela levava a gente ao médico, mas isso é uma coisa que veio na linhagem dela e do meu pai. Meu pai era um católico. Meu pai fervoroso na fé dele, que acordava às 3 horas da manhã para fazer as orações dele. Ele falava: orai e vigiai. Então, eu não posso me desconectar disso. Foi uma coisa que eu aprendi. Isso faz parte da minha ancestralidade. As minhas avós também faziam isso, né? E dentro dos meus estudos, eu sei o que significa uma oração de poder.
E aí, quando você tá com tudo isso, ó, velhinha acesa pro meu anjo da guarda. Quando você está conectada com tudo isso e você descobre esse poder interior, muitos anos fazendo meditação, muitos anos cantando mantras, os mantras, eles são sons de poder que entra no teu inconsciente. Cada som tem um significado. Isso já foi comprovado cientificamente. Por isso que uma pessoa não pode ficar ouvindo qualquer coisa. Se ela ficar ouvindo qualquer coisa, ela vai contaminar, ó, a mente dela fica fraca, impotente, não tem força, porque está tudo contaminado. Então, essa questão da regeneração do eu é uma coisa bem forte, né? É uma coisa muito forte, muito, que as pessoas têm que ficar atentas a isso. Nada mais é do que você entrar em estado de oração consigo mesmo, você se ouvir o teu coração, respeitar a natureza, se conectar com a natureza. Deus está o tempo todo nos avisando, o universo, e conectar com aquilo que a gente faz de melhor, porque a gente veio para fazer alguma coisa. Ninguém veio aqui de passeio, né? Se fosse assim, não precisava ter vindo, né? Então temos uma missão, além de ser feliz, porque o objetivo da vida é ser feliz. A felicidade vem do quê? Do amor, né? E do amor de quê? Do amor divino. Quando você tem Deus no coração, a tua alma é feliz. Quando você se liberta das opressões, das dores. É comum, é normal uma pessoa ficar triste. O que não é normal é ela permanecer nesse estado. Por quê? Ela vai absorver muitas negatividades. Eu sei disso. Eu sou reikiana há muitos anos. Eu trabalho com isso há muito tempo. Eu faço isso. Muitos anos eu fiz reiki de graça para as pessoas. O ano de 2022, 2023, eu me mantive com reiki à distância, que não tinha as exposições, as feiras, né, para levar meu artesanato. Então, foi isso que eu fiz. Eu cuidava das pessoas. O reiki te dá essa possibilidade de você fazer à distância, porque através da simbologia reiki. Tem um símbolo do reiki que ele rompe tempo e espaço. Ele trabalha até vidas passadas. Outro que trabalha para multidões. Então, quem é do reiki sabe do que eu estou falando, né? E o tempo todo fazia reiki para mim. O tempo todo. Engraçado, meu pai não acreditava em certas coisas, mas deixava fazer reiki nele. Eu morria de rir. E dormia, né? Então, assim, eu sou muito conectada com essa parte holística. Tudo que eu sei, eu faço, eu coloco, eu boto para funcionar na minha vida. Foi assim que eu consegui sair de uma comunidade através da oração, aos 15 anos de idade, ajudando meu pai a trabalhar. Essa casa aqui, quem ajudou meu pai, inicialmente foi eu. Com quantos anos? 21 anos de idade. Com 18 anos eu já era funcionária do Banco Itaú. Com 20 anos eu era funcionária do Arsenal de Marinha. Então foi com trabalho, acreditando que eu tenho direito a ter o melhor que a vida possa me proporcionar. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que todos sejam felizes e livres. Todos têm que ter direito
a alimentação, a educação, a segurança, a moradia. Isso é um dever do Estado. Entendeu? Então, na maioria das vezes, o Estado, que é uma das opressões que a gente passa, o Estado ele não faz o trabalho dele. E aí, como que fica na cadeia alimentar os mais pobres e necessitados? Então, a mídia, né? Ela quer mais é que as pessoas fiquem horrorizadas. Então, gente, não entra nessa vibração energética. Se conecte. Eu poderia só vender as mandalas e não falar nada. Deixa eu desligar isso aqui. Eu poderia não falar nada. Eu poderia ficar calada. Só vender minhas mandalas e fazer minhas oficinas. Eu poderia fazer divulgação só disso. Mas porque eu resolvi falar, porque eu tô vendo tanto absurdo nas redes sociais que eu resolvi abrir a boca para falar. Porque quem já trabalhou comigo, vai ficar isso aqui gravado, então vão ver, né? Quem já trabalhou comigo sabe. Eu não gosto de bengala. Isso é do espírito de cada um. Eu não gosto de bengala. Entendeu? O que isso quer dizer? Eu ensino o pulo do gato. Entendeu agora? Eu ensino o pulo do gato para as pessoas. Sabe por quê? Para libertar. A melhor coisa que existe na vida é a pessoa se libertar. Então eu ensino. Todo mundo que trabalhou comigo sabe disso. Inclusive, a Amélia que trabalhou comigo, ela sabe disso. Ensinava tudo para ela. Tudo. Tudo que eu fazia, eu ensinava o pulo do gato. Então, quem é terapeuta, quem é professor, quem está ensinando as coisas para as pessoas, esse negócio de você esconder, gente, pelo amor de Deus, isso já era. Quem é da luz tem que ensinar as coisas direito. Tem que abrir o jogo. Terapia hoje em dia é aquela que funciona. Entendeu? O terapeuta, ele tem que ajudar, propiciar o avanço daquela pessoa para ela se libertar. Se ela depois não vai mais fazer terapia com você, isso aí é outros 500, graças a Deus, que Deus abençoe ela, porque ela se libertou, entendeu? Então a gente está vivendo numa situação que a gente tem que ensinar o pulo do gato para quem tem ouvidos que ouça. Padre Marcelo falava isso. Quem tem ouvidos que ouça, não é com esse ouvido aqui, é com o ouvido da consciência divina. É a consciência divina do teu eu superior, que aí quando ele ouve, a tua vida se expande, os teus caminhos se abrem. Primeiro, o reino de Deus. O reino de Deus é o teu Deus interior. Não é, desculpa, mas não é religião. Não é a religião. A religião você pode frequentar, não estou falando que você não tem que frequentar a sua igreja. Tem. Mas o que você tem que buscar é o teu Deus interior dentro de você. E tudo lhe será acrescentado. Tudo lhe será dado. Entendeu? Inclusive, é bíblico. É bíblico sobre que a gente não tem que se preocupar nem com comer, nem com beber. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Entendeu? Todo mundo tem que pagar a conta. O que muda uma pessoa da outra é o que ela faz com tudo isso nesse mundo que a gente está vivendo. Então, vou dividir com vocês aqui
uma parte do meu processo. Primeiro eu vou mostrar a minha mandala Sol e Lua, de 40 centímetros. 40 não, 70 centímetros. Ó, o que significa? O que significa essa mandala Sol e Lua? Você vê que é uma estrela de 8 pontas. O 8 na numerologia é o poder. Ai, gente, que saco isso. Peraí, só um pouquinho. Peraí. Tá me ouvindo? Fala aí quem tá me ouvindo, por favor. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Me dá um sinal aí, quem tá me ouvindo. Bom, olha, o que significa a estrela de 8 pontas, né? Significa o poder. O 8 na numerologia significa poder. Caiu, eu acho que caiu. Agora estão me ouvindo? Estão? Bom, eu me baseei no amarelo, que significa para mim a luz do sol, mas também é a luz da espiritualidade. O raio dourado, os mestres ascensionados, a sabedoria divina. O branco, ele na arte é a junção de todas as cores, mas aqui o branco é a luz crística, a consciência crística em mim, o meu Cristo pessoal. O azul está ligado à luz da lua, mas também está ligado à sua intuição divina das mulheres, né? Que a mulher tem uma intuição divina. Por que que os homens é mais difícil, né, na meditação eles se entregarem? Por causa da construção machista. Infelizmente é isso. Porque se ele se entregar, ele vai conseguir meditar numa boa. Mas tem mais dificuldade por causa da construção. A mulher se entrega mais. Entendeu? Então, aqui, esse azul, eu não estou só me direcionando à luz da lua. Tem vários significados, né? Como é uma mandala que eu estou fazendo para o meu processo, né? Porque a mandala ela tem que ser intencionada. Esse desenho da mandala, querendo ou não acreditar, ele entra no teu subconsciente. E aí é por isso que você tem a expansão da consciência. Então, por que que eu resolvi fazer as oficinas da mandala? Para ensinar as pessoas a acessar a consciência. Isso é uma forma. Isso não quer dizer que a pessoa seja obrigada. Ninguém é obrigado a nada. É apenas um convite, e aí eu quis passar esse conhecimento adiante. Não ficar com ele só para mim, porque realmente foi o fazer a mandala. O fazer a mandala. E tem um método para isso, para você atingir esses estágios de consciência. Por isso que eu estou estudando, né? E por isso que eu escrevi tudo. Existe um método para você atingir isso. Só que as pessoas só falam dentro do Facebook, do Instagram, vou te ensinar a fazer as mandalas, mas não fala por quê. É um ou outro que fala alguma coisa. É porque isso aqui, eu fiz 5 disciplinas sobre imagem na faculdade. 5! O poder que a imagem tem.
no nosso subconsciente. Por que que a publicidade e a propaganda, né? Por que que a mídia, ela tem tanto poder sobre as pessoas? Porque elas usam símbolos. Usam símbolos, usam cores. McDonald's, Bob's, a grande logomarca que todo mundo sabe, o vermelho. O vermelho é o vermelho do apetite, da fome, da Kundalini. Abriu o apetite. Apetite. Chakra sexual. Kundalini. Tá tudo ligado. Entendeu? Então, acho engraçado que eu aprendi a disciplina, uma das disciplinas sobre imagem na UFRJ com um professor que ele era evangélico. Mas existe, quem estuda sobre isso sabe, existe o poder da imagem. Nada na publicidade é de graça. Isso está ligado à questão do capitalismo, que isso é um outro assunto. Do sistema capitalista, o que ele faz dentro do cérebro das pessoas. Então, faz com que você seja consumista. Qual foi meu despertar sobre isso? Uma aula da Universidade Estácio de Sá, em fotografia de cultura brasileira. Então, quem é professor sabe. Qual é a diferença do professor para o mestre? O professor, ele ensina, passa o conhecimento, mas o mestre toca a tua alma. E quando o mestre toca a alma do aluno, o aluno muda. Ele pega aquele ensinamento e leva para a vida. Muda a vida da pessoa. E quando eu saí dessa aula de cultura brasileira, desse professor, gratidão a Deus por ele, isso em 2012, depois que meu pai morreu de Alzheimer, que eu entrei na faculdade de fotografia na Universidade Estácio de Sá. Eu saía daqui de Piabetá, levava 4 horas para chegar lá, mas ia. E aí, numa aula, que inclusive foi a primeira faculdade que eu entrei, foi a de fotografia na Universidade Estácio de Sá. Quando eu saí daquela aula de cultura brasileira, daquele professor, eu saí completamente impactada. Ele falou exatamente sobre a influência do capitalismo, do consumismo exacerbado na mente das pessoas. Então, cada um tem que ver isso, porque não tem paradeiro. Isso significa, em outras palavras, você trabalhar para ser escravo do sistema. Eu não faço isso desde que eu me despertei. Por isso que eu falo, dentro do despertar existe vários despertares. Não é um só, são vários. E aí eu me despertei nessa aula. Parei, sabe, de gastar dinheiro à toa. Parei de comprar coisas que eu não preciso. A gente antigamente comprava tanta coisa que não precisava. Você não usa todas as roupas que você compra. Você nunca tem o melhor celular. Você nunca tem a melhor câmera. Você nunca tem o melhor notebook. Sempre eles estão produzindo outros. Para quê? Por consumo. É assim que as indústrias se sustentam. E a publicidade usa, na maioria das vezes, quem mais? Os menores. Ah, vou querer. Estão me entendendo? Então, para mim, que eu trabalhei com pessoas que têm dinheiro e que não têm. Quem gasta mais dinheiro, gente, não é quem tem dinheiro. É quem não tem. É quem não tem que gasta mais. Se endivida. Faz parcelamentos. Usa todos os cartões de crédito.
Então não é uma bobagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as imagens que você olha. Nesse caso aqui, essa imagem é uma imagem de libertação para que eu unifique o masculino e o feminino em mim. São energias, né? Em alguns momentos da nossa vida, principalmente mulheres que são sozinhas, não são casadas, né? Apesar de que minha mãe era casada e meu pai, meu pai não fazia nada disso. Era minha mãe. Quem capinava aqui era minha mãe, não era meu pai. Meu pai virava para minha mãe e falava assim: eu não consigo fazer isso. Ela que fazia. Ela que fazia. Quem consertava as coisas que quebrava dentro de casa era minha mãe, não era meu pai. Minha mãe, ela sabia muito bem usar essas energias, né? A masculina e a feminina, porque afinal Deus tem todas essas energias nele. Ninguém nunca viu se ele é masculino ou feminino, gente. É uma energia. Deus é energia. Dentro dele contém todas essas energias. Entendeu? Principalmente em outra questão, quem acredita na reencarnação como eu, né? Então, se eu acredito na reencarnação, eu acredito que existiram muitas vidas. Essa alma que vos fala, acredita. Sim. Nem todo mundo acredita, né? Mas eu acredito. Eu acredito que nós somos almas antigas, almas velhas. Então, minha gente, é isso, tá? Eu vim mostrar a mandala, falar um pouco. Eu vou agora ler um pouco sobre a mandala, o que eu escrevi. Na verdade, é um processo, como eu falei. Eu fico em estado de oração, faço mantras, decretos. Por que eu decreto? Porque o teu cérebro, ele atende por repetições. Entendeu? Como é que você tira um hábito velho que você não quer mais e coloca outro? Através de afirmações, de decretos. Você tem que fazer isso várias vezes ao dia. E mudando os hábitos, né? Senão não adianta nada. Então, como eu sou esotérica, é lógico que eu acredito nos mestres ascensos. Por isso, o azul. O azul está ligado ao chakra laríngeo, chakra do poder, da comunicação, né? E está ligado a um dia da semana, a uma cor do arco-íris, que é aquela lá em cima do arco-íris, que são os 7 raios. Está ligada a um chakra do sistema endócrino. E está ligada ao mestre Eumoria, que é o mestre do raio azul. Então, eu acredito muito. Todos os meus processos de arte, as cores, os raios vinham na minha mente. E eu vou ler agora. Já falei do Terapeutas do Deserto para vocês. Leiam esse livro, Terapeutas do Deserto. Leonardo Boff e Jean-Yves Leloup, que foi um dos livros que eu me inspirei. E vou ler sobre isso. Eu, pai e mãe, somos um. Eu sou ligado à Trindade. Eu, como a Valéria, que está aqui nos ouvindo, quer dizer, está me ouvindo, nascemos no dia 30 de janeiro.
30 na numerologia é 3. 3 é a trindade em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 consciências em um. Eu, Pai e Mãe somos um. É quando o Espírito Santo de Deus que habita em nós, a nossa centelha divina, nos conecta com a luz. A luz, o que é? A inspiração. Vários livros de arte estão falando sobre isso. Eu tenho vários livros de arte que estão falando sobre inspiração. E vários artistas falaram sobre esse momento de inspiração. Porque realmente, como que eu me deparei com isso? Pintando aquela tela do olhar de Deus, né? O olho do Deus, do meu Deus. O olho é o olho da consciência. Como que eu me deparei com isso? No meu processo de arte, na maioria das vezes era de madrugada, eu ficava até de madrugada pintando tela, e eu percebi que existiu não, quer dizer, faz muito tempo que eu descobri isso, né? Mas existe o tempo nosso aqui cronológico é diferente do tempo de Deus, da consciência divina. Então, a nossa centelha divina nos conecta com a luz. E nesse processo da mandala Sol e Lua, a intenção foi para unificar as minhas energias masculina, pai, e feminina, mãe, em um só corpo, numa completude divina e harmoniosa. Aqui nesse momento não há